Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Celésio Morona está vindo de Criciúma, Santa Catarina, para nos provar que até os que têm pavor de crente podem ter um encontro com Cristo e a vida transformada em 180 graus. Empresário bem-sucedido, ganhando muito dinheiro e no auge do sucesso profissional, ele teve a coragem de entregar seu coração a Jesus como prova de que não é só pela dor que as pessoas aceitam a Cristo. Mas o que será que aconteceu? Vamos conhecer agora os detalhes dessa história, porque o Morona está aqui com a gente hoje. Muito prazer, muito obrigada. Veio lá de Criciúma, não é isso? Criciúma, Santa Catarina. Maravilha! Morona, que lembranças que você tem de envolvimentos religiosos? Que bases religiosas você teve? Bom, eu vim da igreja na época como meus pais católicos, né? Teve uma educação católica, minha família toda católica. E ali começou a minha vida, desde grupo de jovem, até depois de casado, depois católico. Católico. E qual era o seu envolvimento pessoal com religião, com Deus? Como é que era? Bom, como a nossa família com muita tradição, e a gente tinha, eu participava de grupo de jovem na época, desde de adolescente. Se achava que se conhecia muito religiões e muito a Bíblia, mas no caso eu não estudava, né? Realmente era uma tradição, né? É só um envolvimento social mesmo, exatamente. Né? E com a Bíblia, assim, tinha alguma parte da Bíblia que te interessava? Não, no todo era mais o catecismo, né? Mas a gente ia mais na igreja normal, mas não tinha aquele... Até mesmo meu pai, ele fazia muito estudos com casais e tudo mais, mas a gente não tinha aquela intimidade, né, com a Bíblia, como se tem hoje, né? Na fase da adolescência ali, Morona, que lembranças que você tem, assim, de algum contato com a Palavra de Deus? Na adolescência, eu acho que mais foi o testemunho, mesmo sendo numa determinada religião, o testemunho em casa dos meus pais, né, como realmente família, né? Uhum. Você tem irmãos? 6 irmãos. 6 irmãos. E esses irmãos, teve algum irmão que fez parte da sua formação religiosa, que deu força para você nesse sentido? Sim, hoje na igreja eu tenho um irmão que já está junto comigo, né? E principalmente a minha irmã, que lá na minha adolescência conhecia um pouquinho mais a palavra de Deus, lia mais a Bíblia, e onde ela me inspirava, às vezes, alguns versos da Bíblia. O que ela fazia para te inspirar com esses versos? Eu nunca esqueço que quando eu saí, na realidade eu vim lá, a minha adolescência foi no Paraná, né? E depois vim morar para Santa Catarina, em Criciúma. Eu nunca esqueço que ela escreveu, na época que eu vim viajar, eu saí de lá com 16 anos, e ela escreveu o Salmo 91, numa folha de papel, a punho, e colocou na minha carteira. Isso faz 30 anos. Olha! E eu tenho um grande sentimento por isso, porque na minha vida, na realidade, aconteceu conforme está ali no Salmo 91, né? Olha. Deus me protegeu, me guiou, mesmo chegando para alguns caminhos, mas hoje eu consigo entender. Na época eu não entendia, né?
Que gostosa essa lembrança, né? Muito bom. E você ainda tem essa carta da Ainda sua irmã? Puxa, que legal isso. Morona, com toda essa força, né, com essa base católica que você teve, o que você achava dos crentes? Bom, depois de algum tempo, mesmo assim, tanto que, como foi criado num lar cristão católico, eu nunca imaginava um dia que ia direcionar a minha vida para ser crente, né? Até mesmo porque quando eu percebia algum crente, que eu olhava para algum crente, eu, na realidade, percebia que era uma coisa muito estúpida na vida, que as pessoas não tinham sentido para estar buscando isso, né? E daí eu percebia, geralmente, alguns crentes bem vestidos, de paletó, tal. Eu falei, não, isso é uma forma de iludir, né, as pessoas, né? Era o que você pensava. Na realidade, era o que eu pensava. Né? Quando você chegou na vida adulta, qual era o seu objetivo máximo? Você trabalhava para quê? Sucesso, dinheiro, poder. Era o meu objetivo principal. Em que ramo que você trabalhava? Tantas coisas. A minha vida hoje dá para escrever um livro de tanta coisa que eu já fiz na minha vida. Né? Só querendo dinheiro? O objetivo era o dinheiro, sucesso. Ficar rico? Exatamente. E você ia prosperando nos seus envolvimentos? Prosperei bastante. Trabalhei bastante com o objetivo, intuito principal, dinheiro, e consegui bastante sucesso na minha vida, graças a Deus, algumas coisas. Né? Agora, nessa vida, Morona, de ter esse foco, né, de ter sucesso na vida e sucesso pelos olhos do mundo, hoje acaba se resumindo mesmo a dinheiro. Mas o que isso custou para você? Como é que era seu estilo de vida? Isso te cobrava muito? Era uma vida estressante? Como é que era? Fala um pouquinho do seu estilo de vida pra gente. É uma vida que você parece que não tem direção, né? É um carro disparado, é um carro sem direção. Você acaba alguns objetivos que você quer na vida com sucesso, mas por outro lado é um carro sem direção, né? Muitas coisas erradas acontecem, muito sofrimento, porque na realidade não tem uma direção, não tem Deus, né? Então acaba sendo um carro desgovernado. E você, assim, emocionalmente, você olhando para trás hoje, né, nessa fase aí de busca por dinheiro, seu estado emocional, como que você descreveria pra gente? Ao passado ou presente? Não, no passado, naquela época em que o objetivo máximo era... Uma vida louca. Uma vida que, na realidade, um trator, né? Passando por cima de tudo para um objetivo, né? Que nem mesmo você sabe qual, né? Correndo atrás de sonhos loucos, sem direção, onde tem muito sofrimento, discórdia, existe separação, existe muita consequência, né? Em relação ao pecado na tua vida, acaba muito sofrimento, né? Mas é interessante, Morona, a gente ficar pensando nisso, porque o objetivo máximo estava ali, tenho que trabalhar para ter sucesso. E você disse que o sucesso você ia alcançando, as coisas iam prosperando na sua mão, né? E ao mesmo tempo, paralelamente a isso, muita gente machucada, vai passando que nem um trator por cima de todo mundo. Você parava assim para pensar na vida, para pensar num balanço da vida, estava valendo a pena? Tinha esses momentos assim de reflexão? Sim, na realidade eu acho que por isso que o Salmo 91 ele vem muito a favor da minha vida, né? Deus não me abandonou, né? Mesmo estando na escuridão, ele me colocou embaixo das asas, né? Por isso que eu tenho muito a ver com esse salmo, né? Eu andei lá na vida escura, com sonhos, objetivos de querer ganhar muito dinheiro, mas com muitas dificuldades, muitos problemas. E você pensando chegar um dia num sonho que você realmente queria, era uma boa família, ter sucesso, muito dinheiro, mas com tudo, né? Em paz, tranquilidade. E na realidade você não consegue, sem Deus, você não consegue essa paz, né? Puxa vida, aí é que tá. O preço do sucesso, né? No seu caso, para manter aquele nível de vida, aquele nível de salário, aquele nível de envolvimento ali financeiro, isso acabou custando para você relacionamentos, pessoas? Tudo isso, principalmente família, né? Você acaba viajando, não tendo hora para voltar. Os objetivos principais é o dinheiro e o sucesso, e você acaba isso não medindo as consequências, né? E daí vem mentira, vem
vem tudo que é tipo de forma para você chegar no teu objetivo que era dinheiro. Mas que Deus, vai tendo que se equilibrar na vida, né? Se equilibrando. Em cima de uma corda bamba. Ai, daqui a pouco eu vou cair daqui. Exatamente. Escuta, e você acabou se firmando em que ramo de negócio? Meu ramo principal, assim, na época, foi postos de combustível, eu era proprietário de postos de combustível. Na época, lá no Sul, eu consegui levar aqui do Rio de Janeiro, que é onde que entra a evolução, geralmente, do mercado lá de fora, eu consegui levar para lá a forma de postos modernos. Na época, no sistema Celsius, que o cliente se abastecia, com loja de conveniência 24 horas. E ali virou um point do pessoal que se encontrava ali com muita bebedeira, muita festa, muitos eventos. E ali foi o meu mal também, né? Porque daí eu estava no meio ali do meu sonho e das coisas bastante erradas, né? Morona, você inovou, é um camarada empreendedor, um empresário, e a coisa foi dando certo na sua mão em que sentido? Qual foi a abrangência que você conseguiu alcançar com esse seu ramo de negócio? Muitas coisas. O que eu sonhava, carro importado, postos de combustível, daí comecei na área de transporte. Eu cheguei a ter 15 caminhões, uma frota, tudo na área de combustível. Amigos. Hoje, na época, meus clientes eram a Petrobras, grandes empresas que eu tinha em São Paulo, tinha na região de Santa Catarina. E tinha os amigos lá da Alta que pensavam também como eu pensava, né? Naquele mundo louco, né? Somente só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro, né? Então, mas isso não satisfazia, né? Na realidade, faltava alguma coisa na minha vida, porque faltava paz, faltava segurança. E muito assim, engraçado que eu convivi junto com esses amigos empresários da Alta, todos eles totalmente inseguros, né? Muito dinheiro, muito sucesso, mas muita insegurança. Olha só. Quais você diria que eram seus vícios ali naquela época? Festas, mulheres, né? Esses amigos, na realidade, pensavam dessa forma, né? Saía para jantar e daí dava aquela esticada e chegava à noite, todo dia estava num lugar diferente. Então, onde que teus sonhos, na realidade, misturava com os sonhos que você tinha e com as coisas que o mundo tinha para te oferecer, que era aquilo. Né? Se alguém entrasse na sua vida naquela época, né? Vamos imaginar aqui, hipoteticamente. Alguém te pegasse ali num final de semana daquele e falasse assim, escuta, você vai entregar seu coração para Jesus um dia. O que você diria para essa pessoa? Eu acho que, assim como eu vim de uma área um pouco, por mais que eu era católico e eu entendia, até eu escutava, mas com muita dificuldade de um dia colocar que essas pessoas realmente estariam fazendo para o meu bem, né? Porque eram tantas pessoas que estavam encostadas ao meu lado, ou que estavam no meu lado, e na realidade só me usavam, né? Quando você tem dinheiro, muitas pessoas, você atrai muito tipo de pessoas, principalmente do mal. E naquela hora, se você não tem o Espírito Santo, você não tem aquela paz, fica difícil você definir a grande questão, qual é o bem, né? Ou qual é o mal. Você já conhecia os Adventistas do Sétimo Dia nessa época? Na época eu tinha uma namorada, que ela era ex-adventista. De vez em quando ela falava algumas coisas sobre o adventismo, mas nada me interessava, porque para mim era como se fosse igual a todas as religiões crentes, né? Que hoje existem, né? Morona, com todo esse contexto aí que você apresentou pra gente, você como figura no centro dessa história toda, como foi que um dia você aceitou estudar a Bíblia? Muito difícil, né? Um certo dia eu cheguei em casa, naquela minha vida estressante, eu andava muito estressado, né, com esses negócios. Eu falava que tinha muito dinheiro e andava com muita gente, mas uma vida muito louca, muito estressante. E eu cheguei em casa e tinha um grupo de pessoas, duas pessoas que vieram ali me visitar, que era amigo da minha ex-namorada, e que queria conversar comigo sobre a Bíblia e tal. E a hora que me apresentaram, eu já fiquei bem louco, né? Como é que foi convidar essas pessoas na minha casa? Não aceito isso, não dá para mim. Meus pensamentos... Já foi direto? Já cortei. E falei, não quero. Dei 2, 3 palavras, virei as costas e deixei eles sozinhos, né? Isso aí.
O negócio foi curto e grosso ali, ó, eu não quero saber de nada disso. A minha vida era assim, né? O objetivo era dinheiro, algumas coisas, o que me interessava, e o resto virava as costas e saía, né? E como é então que Deus conseguiu uma brechinha para entrar nesse coração? Só Deus, né? Só Deus. Hoje, essa pessoa que eu virei as costas, depois trabalhou comigo, algum tempo foi meu secretário, que era o Joelso Borges, que hoje mora aqui em São Paulo. E ele continuou insistindo até você falar, tá bom, vamos estudar então a Bíblia. Daí ele trouxe outro amigo que foi o Domingos Sesca, que é lá de Criciúma, que é pastor. Ele é muito brincalhão, muito amigo. E chegou lá, como o pai dele também tinha caminhão, eu tinha caminhão, então ele começou a conversar em caminhão. Ele achou uma forma de me envolver primeiramente em amizade, né? Pegou meu caminhão, saiu, dirigiu, aí eu me apeguei com ele com amizade. Até um dia eu comentava com ele que ele era muito alegre, muito brincalhão e ele não bebia, não fazia nada, né? E eu, às vezes, socialmente, tomava lá uma cerveja, às vezes, tão estressado que dá para mim. Até mesmo sou muito fechado, né? Até hoje, mas para mim rir eu tinha que tomar um pouquinho de álcool, não? Que eu bebia álcool, né? E eu perguntei para ele, mas como é que tu é tão feliz e tu não toma nada? Ele disse, não, mas eu tenho algo que eu sou mais feliz, que é Deus e tal. Daí começou introduzir essa questão, né, da Bíblia, devagarzinho, e a gente começou, um dia ele mostrou na Bíblia para mim algumas coisas, e a gente começou a fazer um estudo. Olha só, que curioso, de repente você se pegou ali interessado. Interessado, daí no momento que a gente estava ali numa mesa ali conversando, e eu estava junto na época, né, morando junto com uma pessoa, e a gente tocou alguma parte da Bíblia ali que eu estava em adultério. E eu, naquele ponto da minha vida, jamais imaginasse que um dia eu iria voltar a casar de novo, porque o meu primeiro casamento não deu certo e falei, quem é a Bíblia para estar falando que eu tenho que casar, qual que seja, né? A discussão, eles foram para casa e a minha ex-namorada começou a mostrar na Bíblia, eu estava na área e eu acabei dando um chute na Bíblia. Ah, você estava na área da sua casa ali na daí eles acabaram indo para casa. Você deu um chute na Bíblia. E eu acabei dando um chute na Bíblia. Quando eu dei um chute na Bíblia, eu acabei, nesse mesmo chute que eu acertei a Bíblia, eu acertei a coluna da área, né? Ai. Eu tenho até hoje a lesão dessa Até hoje forma. Você lembra de ter dado esse chute na Bíblia? Deus, no momento ali, me mostrou, disse, olha, meu filho, não é assim. Puxa vida. Bom, chegamos no ponto zero de novo, Morona, porque vai com todo jeitinho e tudo, você aceita um estudo, mas de repente você se descobre ali em adultério e fala, eu não vou mudar nada da minha vida. Exatamente. Eu queria Deus, mas da minha forma, né? Da sua forma. Olha só. Olha a resistência. Né? Olha aí. E como foi que Deus ainda continuou insistindo, batendo, e você de novo abriu a porta? Aquele meu amigo, Domingos Sesca. Com aquela amizade, né? Devagarzinho, fomos. E começamos, daqui a um pouco, sentar na mesa, e depois da janta, depois do almoço, e começamos a falar, e daí ele foi me colocando a Bíblia, né, com muita resistência, e até eu mesmo perceber que realmente a Bíblia estava certa e eu estava errado, e que aquela vida que eu estava vivendo, eu não era feliz, que eu achava que era feliz, que achava que todo aquele meu sucesso, tudo aquilo que eu tinha, na realidade, era felicidade. Né? Morona, como é que uma pessoa tão enraizada no seu estilo de vida, tão estruturada ali naquela forma de pensar, você de repente um dia se vê entregando a sua vida para Deus? Qual foi o ponto da virada? Qual foi o momento? Assim, teve um momento de uma oração, de uma entrega? Como que foi esse ponto? Eu acho que depois de eu entender a Bíblia, um dia eu cheguei em casa e me deparei, eu acho que alguns problemas. Um caminhão meu tinha dado um grave acidente numa certa rodovia e tinha vazado combustível. E naquela situação acabou vindo para cima de mim meio ambiente e tudo mais, porque na verdade eu trabalhava com produto perigoso, né? Uhum. E daí eu comecei a pensar que aquilo não era para mim também. Eu tinha que ter alguém para me assessorar além dos meus amigos, ter Deus, né, na minha vida e parar um pouco com aquela minha loucura, com aquele meu estresse que eu tinha. E daí eu comecei, acho que eu comigo, um dia no quarto, comecei a ler, e daí achei ali a questão do sábado, e daí comecei a perceber que realmente eu não estava convivendo, né, o correto. Por isso que algumas coisas estavam permitindo na minha vida, e que eu não estava feliz, e que eu precisava mudar.
Aquilo não era o meu Morona, ponto. mas ninguém nunca imaginava um dia que você fosse aparecer com uma personalidade mudada, com um estilo de vida diferente. Como que foi isso? Você chegou para os seus fornecedores e a questão do sábado mesmo que você acabou de citar, como é que é isso? Agora você vai chegar para o pessoal e falar assim, olha gente, a partir de hoje o sábado para mim é um dia santo, um dia sagrado, vou guardar o sábado. Como foi isso? Foi muito difícil. Eu que estava ali, já tinha conquistado o meu espaço dentro das grandes companhias, tinha feito o meu trabalho, que é difícil você chegar até lá. E o dia de sábado era um dia muito importante para mim, porque tinha que fazer manutenção dos caminhões e era um dia de muito trabalho, né? Não podia como. Mas eu me coloquei naquela minha situação que eu estava enfrentando e com Deus, e que eu precisava ter uma qualidade na minha vida, né? Eu sei, poxa, eu já tenho alguns bens e se Deus me abençoou, mesmo estando errado para mim chegar até aqui, eu tenho que fazer a minha parte com Ele, alguma coisa para me manter isso, porque daqui a um pouco eu vou acabar ficando sem nada e daí depois lá no fundo do poço vai ser mais difícil procurar Deus. Então eu tenho que ser grato a Ele pelo que eu consegui até agora. Foi aonde que me voltei atrás e falei, não, eu preciso me entregar a Ele, porque Ele me ajudou muito até aqui. Mesmo eu errado, mesmo eu não merecendo com aquilo que eu tinha, que eu penso até hoje, que a minha vida hoje, o que eu vivo, a maior parte das minhas orações é agradecer a Deus pela paciência que Ele teve comigo e pelo pequeno patrimônio que eu tenho hoje, mesmo eu estar vivendo no mundo do pecado e tudo mais, eu ter conseguido isso e Deus não ter permitido que eu perdesse isso, né? Mas qual que foi a reação desses seus companheiros quando começaram a perceber? Você teve um momento que você chegou para eles e falou isso da questão do sábado? Muito difícil. Fiz uma reunião na companhia, na Petrobras na época, e quando eu coloquei essa situação que eu ia largar a empresa, era uma época que eu estava só pegando caminhões novos já na frota, e eu coloquei que eu estaria saindo fora, que eu estava vendendo a empresa, que não ia mais dar para mim e tal, e eles ficaram todos espantados. Mas como assim? Não é qualquer um que consegue o que você conseguiu até agora, você está ficando louco? Daí foi numa questão que eu falei, eu já não trabalho mais no sábado, não dá mais para mim. Daí eles colocaram, poxa, mas Deus quer isso para ti? Todo o sucesso que você está tendo, que hoje você tem, tu acha que Deus vai querer que você perca isso, ou que você não continue ganhando dinheiro? Deus não é um Deus dessa forma. Tu pode adorar a Deus da mesma forma, mesmo trabalhando sábado. Ou a própria Petrobras na época dizia, nós não trabalhamos no sábado. Nós trabalhamos até sexta, 8 horas da noite, mas os caminhões trabalhavam até 8 horas da noite carregando e depois ia para os destinos e acabava chegando às vezes sábado de noite em casa, né? E disse, não, mas tu carrega, a gente trabalha então até às 6, tu carrega os caminhões até às 6, mas carregar até às 6 às vezes tinha depois 1.000 quilômetros para os caminhões rodar para depois voltar. E daí foi muito difícil, foi motivo dele ficar todo preocupado. E eu virei as costas e falei, gente, a partir daqui um mês aí, eu vou trabalhar o máximo um mês para não deixar vocês na mão, eu estou fora. O que você acha, Morona, que te deu força para enfrentar esse povo, para mudar o seu estilo de vida? O que Deus foi colocando na sua frente que foi fortalecendo sua fé? Muita oração. Eu cheguei a uma época no início, quando eu estava me batizando, eu pensei assim, poxa, e aquelas pessoas me falaram, você vai acabar em nada dessa forma, porque você tem um patrimônio para ter. Hoje não é só conseguir, é manter. E daí como é que você vai manter? E eu pensei, será que eu vou acabar em nada? Mas que se eu for acabar em nada, se não dá certo, eu tenho Deus, que é o principal disso tudo, que Ele me deu, Ele pode tirar, no momento que Ele quiser, né? E passou depois uns 15 dias, o próprio diretor acabou indo no meu escritório e disse, eu vim aqui, eu te dei um tempo para realmente achar se você realmente, você está certo disso que você está fazendo? E eu coloquei que sim, que eu não estaria mais. Veio ele e um amigo meu, e quando eu falei que sim, que eu não queria mais, ele deu uma gaitada, ele começou a rir, e saiu rindo da minha cara, né? Ele disse, não, tu tá louco, tu tá atrás de uma seita. Olha. E de repente eu até fiquei pensando assim, mas se eu ficar sem nada, se eu acabar em nada, pelo menos eu tenho Deus. Amém. Mas eu não acabei ficando sem nada, graças a Deus eu tenho hoje, não passei fome. Continua Deus me abençoando ainda mais. Se arrependeu no meio do caminho? Não, com certeza não. Foi a melhor escolha que eu fiz até hoje. Hoje sou feliz. Que bênção. Hoje construí minha família, Olha que estava aí. toda arrebentada. Está casado hoje? Graças a Deus, com uma baita esposa, com um filhinho, Davi, que tem 8 meses. Que belezinha. Deus é grande, né? Muito grande, estou muito feliz. Por isso que é aquele verso da Bíblia, né? Provai e vede, E vede. que o Senhor é bom. E você provou e viu
Que Deus é bom. Hoje eu digo assim, o que adianta o homem ter tudo, ganhar o mundo, né? Se perder sua alma. E geralmente não ter uma parceira, não ter um Deus que te ajuda, viver totalmente inseguro neste mundo, o que adianta? Não vale a pena. Morona, nós temos então no nosso programa aquele momento das perguntas, né, rapidinhas. Então fala pra gente o que é que vem à sua mente hoje quando você pensa na palavra Deus. É tudo. E o sucesso? Consequência, desde que Deus te abençoe. Dinheiro? Faz parte. Um pedido? Que Deus me perdoe e continue me abençoando. Perdão? Algo que realmente precisa das nossas vidas. Liberdade? Com Deus. Seu abraço especial de hoje vai para quem? Para minha família. E para aquelas pessoas que na época me ajudaram, como o Domingos, o pastor Arilton aqui de São Paulo, o Joelson Borges, todas essas pessoas que souberam na época ser amigo e colocar o verdadeiro evangelho para mim e salvar uma pessoa. Esses são meus amigos, Amém. de verdade. E qual é o verso bíblico que você traz para a gente encerrar o programa? Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Puxa, Morona, a gente tem que louvar o nome de Deus pelo milagre que Ele operou na sua história. Nesse programa, várias vezes a gente tem ouvido histórias de pessoas que tiveram que perder tudo na vida, que tiveram que enfrentar o fundo do poço da miséria humana para poder se voltar para Deus. E a gente louva o nome de Deus porque mesmo com o coração duro que você tinha, mesmo no auge do seu sucesso, Deus tocou o seu coração e você teve coragem de abrir a porta. E hoje está colhendo aí esses frutos. Que Deus continue te abençoando e a sua família também. Amém. E assim nós terminamos hoje o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, e terminamos feliz, porque, como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, obrigado pelo carinho e nos vemos no próximo programa.